Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso canal YouTube para mais um videozinho para vocês, um vídeo informativo para vocês. Hoje eu resolvi falar um pouco de um ponto que me perguntam muito: o que é a formação do psicanalista? Como ela funciona? Né? Para falar da formação do psicanalista, eu tenho que retomar aqui a história, um pouco da história da psicanálise para chegar nos dias atuais e te dizer o que é ser um psicanalista, ok? Então vamos lá. Começamos aí com Freud. Então todo mundo já ouviu falar de Freud, fundador da psicanálise, né? Que quando logo ele começou a fazer vários estudos sobre histeria, né, e começou a postular aí a psicanálise, seus discípulos, pessoas que seguiam o trabalho dele, começaram a se juntar a ele nas chamadas reuniões das quartas-feiras. Isso foi em Viena, em 1902. Essas pessoas se reuniam para aprender o que Freud tinha a passar, acompanhar os escritos e o pensamento de Freud. Muitas dessas pessoas que frequentavam essas reuniões nas quartas-feiras acabaram com o tempo sendo dissidentes, foram criar alguma coisa própria, né, discordaram de Freud em algum ponto e foram seguir aí uma linha de psicanálise um pouco diferente daquela que chamamos de freudiana. Pois bem, por volta de 1910, então, por sugestão de Ferenczi, Sándor Ferenczi, um dos discípulos de Freud, Freud começa a pensar em criar uma instituição que, de alguma forma, preservasse a psicanálise como ele havia. E fundaram, então, a IPA, né? A Associação Internacional de Psicanálise. A IPA passa a ser, então, quase que um legislador ali dos seus filiados. Como uma associação, ela só tem aí o seu poder naqueles que são filiados a elas, que hoje é em torno de 12 mil pessoas filiadas, psicanalistas filiadas à IPA, e mais de 70 instituições, organizações que estão ligadas diretamente à IPA. Pois bem, até então não tinha muito bem o que era essa formação. As pessoas aprendiam com Freud, praticavam de alguma forma Freud, ia ali dando uma supervisão, ainda que sem esse nome de supervisão. Alguns faziam análise, mas não faziam análise porque era uma obrigação. Faziam porque queriam conhecer a psicanálise. E só passa a ser praticamente um dos tripés da formação, a análise chamada de data, em 1936, no Congresso de Marienbad. Então, a partir desse ano, a formação inclui a análise pessoal do candidato. A IPA foi tomando espaço no mundo, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, mas ela não obriga, não é que ela seja um órgão, uma autarquia que você só pode exercer a psicanálise se estiver afiliado à IPA. Nada disso. E aí entra Lacan um pouco. Vamos falar um pouquinho de Lacan e dessa história de como, né, Lacan viu a formação. Vamos pensar aqui em Lacan, na Sociedade Francesa de Psicanálise, que se quebrou ali, se rompeu, formando dois grupos dentro dessa sociedade. Um desses grupos queriam a filiação da IPA. Os outros, era o grupo que pertencia a Lacan, era contra essa filiação. Bom, a IPA por diversas vezes foi muito clara. Só vamos filiar a sociedade se os doutores Doutor e Lacan não forem se afastando progressivamente da sociedade. Por que isso? Porque Lacan instituiu as sessões curtas, Lacan não obedecia às regras das sessões de 45 minutos, Lacan tinha um jeito muito próprio de trabalhar que incomodava a IPA por romper com os padrões que a IPA mantinha ali de uma forma muito rígida. E Lacan era contra a instituição como órgão formador. Lacan não acreditava na formação em massa que a instituição proporcionava. Então, ele tinha ali acabava quebrando um pouco essas regras. Pois bem, em 1963, então, acontece a chamada excomunhão maior. Isso foi Lacan que deu esse nome, gente, porque ele, segundo ele, né, ele foi traído pelos próprios colegas, ele foi expulso, banido da sociedade sem ter o direito sequer de defesa. Então,
Lacan, nesse tempo, ele estava aí escrevendo, se não me engano, o Seminário 10, A Angústia. E em 1967, Lacan anuncia a criação de uma nova escola e faz divulga a chamada Proposição de 9 de outubro de 1967. Nessa proposição, Lacan propõe uma nova forma de escola. Lacan vai, então, falar de 3 coisas importantes aí na escola da causa freudiana. Quais são essas coisas? O fazer escola. Fazer escola significa o quê? Produzir psicanálise. Significa apropriar-se de um novo saber. Apropriar-se aqui é um saber próprio, né? Esse é o sentido. Lacan institui, então, os cartéis como forma de pesquisa, forma de criar, de produzir psicanálise. Fala do passe, né, para se tornar um membro de escola. Então, ele vai moldando ali uma psicanálise um pouco diferente daquela que a IPA praticava e dizia ser as regras. E aí, nessa proposição, ele fala o seguinte: o analista por si só se autoriza. O que isso queria dizer? Bom, isso foi uma celeuma, uma polêmica na época, porque as instituições perderam força. Como assim o analista se autoriza? Qual é o papel da instituição? Lacan via as instituições de formação como algo meio perverso, instituições perversas, e não concordava com isso. Então ele lança essa frase e larga isso aí. Entendemos nessa frase, o analista por si só se autoriza, que ele se refere à análise. Se refere que quando uma análise é terminada, ali tem um analista. Isso foi em 1967. Em 1974, ele completa essa frase. Um analista por si só se autoriza e por alguns outros. Quem são esses outros? Nunca ficou claro quem são esses outros. Entendemos que esses outros, aí, se buscarmos em Lacan a fórmula de sexuação, vamos entender que são os pares, né? Um menino só sabe que é menino a partir de um outro menino. E o analista só se reconhece analista a partir do reconhecimento de um outro analista. Então, estamos falando de pares, mas também podemos interpretar de uma outra forma. Se a primeira frase, o analista por si só se autoriza, tem a ver com análise, esse por alguns outros inclui, então, a aquisição do conhecimento teórico e a supervisão clínica, que poderiam ser esses alguns outros. Vamos pensar, então, que a formação da psicanálise para Lacan, ela é um atravessamento profundo. É uma coisa que cada um tem o seu tempo, preservando aí a ética do inconsciente, a singularidade de cada sujeito. Cada um tem o seu tempo. E o ensinamento de Lacan, ele é um ensinamento cheio de gaps, cheio de espaços para que você complete, para que você produza alguma coisa ali em cima. Lacan não era um psicanalista de fechar conhecimento, pelo contrário, ele abria em excesso, deixando margem para 1000 interpretações. Quando falamos de uma formação hoje, então estamos falando de um atravessamento da psicanálise no sujeito. Falamos então que o sujeito entra numa análise de uma forma, vai sair de outra, vai atestar a existência do seu inconsciente, a partir daí do inconsciente de forma geral, né, e vai estar com uma outra perspectiva de escuta. É uma perspectiva de uma escuta que chamamos de desejo do analista, um lugar vazio de sujeito, vazio de ego, um lugar que serve para uma escuta diferenciada, capaz de se unir aí, o inconsciente do analista se unir ao inconsciente desse analisando, formar um terceiro, que é de onde vem a produção da interpretação. Vem desse terceiro, a interpretação atropela o analista, literalmente. Uma formação implica, então, em uma análise muito bem feita, uma análise que esse candidato a ser psicanalista terá que passar aí por muito tempo, uma aquisição de conhecimento teórico
que não é dado por qualquer pessoa. Geralmente, numa formação, numa instituição de formação, são analistas que transmitem um conhecimento para os candidatos. Digamos que ali, esses analistas, eles usam ali tanto de um discurso de mestre, quando dão esse conhecimento, mas também de um discurso de analista, quando propõem reflexões, quando propõem a busca de respostas. Então, uma formação, ela implica em tudo isso. Ela implica em um treinamento exaustivo numa clínica com supervisão. Através da experiência de um supervisor e do questionamento de um terceiro que está atento a uma escuta que já foi de alguma forma selecionada por quem escutou, é que se dá uma supervisão. Então, uma supervisão não é um encaminhamento, uma direção de conhecimento, ela é mais do que isso. Ela é uma forma de olhar uma dupla com um terceiro olhando e escutando aquele que relata a sua experiência como analista. Então é um pouco diferente, né? Não se trata de um professor que diz como fazer isso ou aquilo, faça dessa forma, daquela. Não, não é nada disso. É uma outra forma de se pensar. A supervisão é também vamos dizer aí, muito parecida com a análise. Esse atravessamento da psicanálise no sujeito vai fazer com que ele saia tendo uma nova perspectiva, não só de si mesmo, porque a sua análise foi completada, mas também do mundo como um todo. A psicanálise, ela é como se entrasse pelos poros e ali ficasse. Mesmo quando você não está no consultório, você tem, né, você pensa de uma forma mais psicanalítica. Então, essa formação não pode ser dada numa academia, numa universidade, por exemplo. Daí a não regulamentação dessa prática. E esse tempo de cada um não pode ser o mesmo para todos. E uma universidade, ela tem ali o seu programa, né? Como uma universidade vai controlar, por exemplo, a análise de cada paciente? E Lacan dizia que não existe análise didática, toda análise é pessoal, ok? Vamos pensar aqui também, falando ainda dessa questão de formação, que não há, por não ser uma profissão regulamentada, não há autarquias federais, né, como um conselho, nada disso existe, gente. Se vocês ouvirem falar em conselho de psicanálise, corram porque é falcatrua, é charlatanismo, não existe conselho. No Brasil, a única lei, vamos dizer assim, funciona como lei, é o Código Brasileiro de Ocupações, que vai lá ter um código específico para o psicanalista não psicólogo, que diz o seguinte: é um sujeito com graduação superior completa e com uma formação específica em psicanálise. É a única coisa que nós temos que nos dá um norte aí como parâmetro de lei, mas não existe outra lei. Então, a gente entende que a prática da psicanálise é uma prática que é vivenciada por cada um aí de acordo com a sua formação, que não existe uma regulamentação, nem pode existir, mas que abre espaço aí para algumas questões complicadas. Não sendo a psicanálise regulamentada, muita gente usa o bom nome da psicanálise para praticar coisas que nem sempre têm a ver com a psicanálise. Então, temos que tomar cuidado. Quando escolhemos um psicanalista, escolhemos por indicação de alguém que já passou, de alguém que já fez um processo com ele, não simplesmente pelos vídeos que ele publica no YouTube, por exemplo. É preciso vivenciar de uma outra forma, é preciso procurar um analista de uma forma que venha pela indicação. Então isso é muito importante. Ainda falando sobre a questão da formação, nós vamos dizer aí que existem várias abordagens, a freudiana, a própria formação lacaniana, kleiniana, winnicottiana, e cada uma, né, vai trabalhar dentro daqueles conceitos teóricos que se propõem. Logo, não existe uma formação única. Mas qual é melhor ou pior? Não existe melhor ou pior. Existe a forma como eu, enquanto um candidato, me afinizo, como eu me sinto perante aquela abordagem.
E aí eu escolho aquela abordagem de acordo com o que eu sinto. Então, vai ter gente que vai se afinizar muito aí com Klein, outros com Lacan, outros com Freud somente, outros pensam muito como Winnicott. Então, não há formação melhor. O que há são formações e cada uma se propõe a sustentar aí os seus conceitos teóricos. Agora, uma formação é sempre aquilo que muda, que atravessa o sujeito. Não é aquisição de conhecimento, mas é algo muito mais profundo do que isso. Então, algo que começa com a análise do indivíduo. Eu friso bastante, enfatizo. A análise é o ponto mais importante de uma formação. Não é o conhecimento teórico, mas é a análise. O conhecimento teórico aí, vamos dizer que ele está aí, né, paralelo, mas não é o mais importante. E depois dessa análise é a supervisão clínica, que é imprescindível para, né, lixar as arestas aí. Então, essa é a formação da psicanálise no Brasil. E deveria ser aberto a todos. Lembrando aqui o artigo do criador, a análise leiga, e outros escritos que ele afirma, Freud afirma, que a formação deveria ser para pessoas que não estão na área de saúde, para os médicos na época, para que não contaminasse a psicanálise. Infelizmente, algumas associações só aceitam médicos, algumas sociedades só aceitam médicos e psicólogos, que vai contra o pensamento do criador. Então, pensando aqui que no Brasil, né, qualquer um pode ser um psicanalista desde que tenha uma formação universitária e passe pelo processo de análise por tempo aí indeterminado, tenha aquisição do conhecimento teórico e faça sua supervisão. Você não precisa de uma instituição para fazer isso. A instituição é boa porque ela forma uma comunidade de troca de saberes. Então essa troca, ela enriquece muito a psicanálise, mas cada um vai no seu tempo, na sua velocidade. É isso, pessoal. Isso é a formação da psicanálise. Breve um novo vídeo para vocês. Divulgando os livros. Então vamos lá. 2 livros que eu acho muito interessante, né? O primeiro aqui é do Marco Antônio Coutinho Jorge, Lacan e a formação do psicanalista. A editora é a Contracapa. Então, vou tirar o marcador aqui para que vocês possam ver a capa do livro. E um outro livro interessante, Jacques Lacan e a questão da autorização dos psicanalistas, da editora CRV, o autor Evandro Fernandes Alves. Muito interessante, ok? Quem tiver curiosidade pode adquirir um desses livros aí nas livrarias que tem um bom acervo de psicanálise e aprender um pouco mais sobre a formação do psicanalista. Até o próximo vídeo.